2 Reis, capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a esta terra por 7 anos. Bom, profetizando a fome, Eliseu advertiu a mulher sunamita a tomar a sua família e sair dali. Essa era aquela mulher que tinha feito para o profeta uma sala em sua própria casa, né? Então, dessa vez a fome foi 2 vezes pior do que a dos dias de Elias e aconteceu por durante 7 anos. Como nós já vimos anteriormente, né, as profecias, as coisas que aconteceram com Eliseu foi tudo em dobro, né? Porque ele realmente pediu porção dobrada e Deus assim cumpriu com o desejo do seu coração. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Bom, essa conversa provavelmente aconteceu antes que Geazi se tornasse leproso. Nós vimos no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, melhor dizendo, que Geazi adquiriu a lepra de Naamã, né? E essa conversa provavelmente foi antes desse fato, porque depois que Geazi adquiriu a lepra, ele se afastou de Eliseu. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Os sírios ouviram falar de Eliseu porque ele era famoso em todas as terras como profeta do Senhor. Isso principalmente depois da cura de Naamã, né? Então ele era conhecido e reconhecido como profeta de Deus e eles sabiam que tudo que ele falava acontecia. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti, a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai, e dize-lhe: Certamente viverás. Porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou à sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Eliseu ele fitou firmemente então, né, o rosto de Azael até que esse ficasse envergonhado. Não há dúvida de que naquele momento veio à mente de Azael o pensamento de assassinar Ben-Hadad. Por isso Eliseu chorou. Não somente por isso, mas também por causa dos futuros atos de Azael, que seriam prejudiciais a Israel. E Eliseu, como um homem de Deus, como um profeta do Senhor, provavelmente já tinha tido esta visão do que aconteceria. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada. E os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: Pois, que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Azael apanhou o cobertor, molhou-o na água e sufocou Ben-Hadad, que, enfraquecido pela doença, morreu. Azael então se tornou rei da Síria, conforme a profecia do versículo 13. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe,
porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeorão se casou com Atalia, filha do malvado Acabe, né? Ela o forçou a introduzir a adoração a Baal, e o seu pior crime foi então o assassinato dos seus 6 irmãos, com o objetivo de tomar então a riqueza deles. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. A lâmpada aqui se refere então à aliança feita com Davi. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou. Os mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri, rei de Israel. Era neta ou descendente de Onri, né? Então era filha de Acabe e de Jezabel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Segundo Joséfo, Jorão foi ferido por uma flecha em pleno cerco, mas ali permaneceu até que a cidade fosse tomada. Ele então se retirou para Jezreel para se curar de seus ferimentos, deixando então o seu exército sob a direção de Jeú dentro da cidade. Então voltou o rei de Jorão para se curar, em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Bom, encerramos então este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Bom, né, profetizando a fome, Eliseu advertiu a mulher sunamita, né, a tomar a sua família e sair dali. Essa era a sua casa, mas desta vez errou já bem no comecinho, então corta essa parte, Lana. 1, 2, 3. Essa conversa deve ter acontecido antes que ele se tornasse leproso, né? Que Elias. Ai, já errou, tá só errando agora nesse capítulo. Pelo amor de Deus, corta essa parte de novo, Lana. Bom, porque ele era famoso, né? Em todos os tempos e em todas as terras daquela região, todos os tempos não, porque como é todos os tempos, não é todos os tempos. Então já errou de novo, pelo amor de Deus, né? Então corta de novo essa parte, Lana.